O livro de Lucas, no seu capítulo 10, lá nos últimos versículos, Jesus começa a dizer para aqueles discípulos que eles estavam sendo capacitados de uma autoridade para que eles pudessem pegarem serpentes, tomar veneno e fazer outras coisas mais, sem que essas coisas afetassem a vida deles. Na verdade, o que está acontecendo neste episódio da Bíblia é exatamente o esclarecimento da autoridade espiritual que foi estabelecida sobre aquelas pessoas a partir daquele momento. E aí, quando a gente volta um pouquinho no capítulo, né, o próprio início do capítulo 10, a palavra começa a esclarecer que esta autoridade ela foi despendida a 70 pessoas, 70 outros seguidores que Jesus separou. Além dos 12 discípulos, que todos nós conhecemos bem e sabemos até o nome deles, além desses 12 que andaram intimamente com Jesus, Jesus também havia chamado outros 70 para caminhar com ele. E esses outros 70, neste capítulo 10, estavam sendo comissionados para que eles fossem à frente de Jesus. De 2 em 2, a palavra explica assim, que de 2 em 2 eles fossem à frente para visitar as cidades por onde Jesus passaria. Então, Jesus já sabia que ia passar em algumas cidades, ele levou desses 70, de 2 em 2, foi distribuindo essas pessoas para que eles pudessem ir na frente, abrir o caminho, orar por aquela cidade e curar os enfermos daquela cidade, expulsar os demônios daquela cidade. Ou seja, eles foram comissionados com esta autoridade como representantes, como embaixadores de Cristo, para que eles fossem à frente preparando o caminho. Assim também nós fomos comissionados desta autoridade espiritual, fomos investidos desta autoridade para que a gente possa exercer neste mundo, neste plano em que vivemos, o alcance, o abrangimento do Evangelho. Aí você pode virar e falar para mim assim: eu não me sinto preparado com essa autoridade. Como que foi essa autoridade? Será que foi algo místico, que eles receberam uma luz, alguma coisa assim? Às vezes eu não me sinto preparado desta autoridade para poder exercer. Aí eu vou te pegar um exemplo para explicar para você essa questão da autoridade. Perceba, um CET, um marronzinho, sabe aqueles agentes de trânsito? Eu e você sabemos que quando o farol queima, por exemplo, né? Aí um CET vem no meio do caminho, ele por si mesmo não tem força para parar os carros no cruzamento, certo? Um farol quebrado, ele não tem forças para parar o cruzamento com as mãos, né? Ir lá e parar o carro, não, carro, para aqui, vou segurar o carro. Ele não tem força para isso. Mas ele é uma autoridade, foi-lhe investido uma autoridade tal que nós o reconhecemos. Nós reconhecemos esta autoridade quando ele toca aquele apito. Quando ele toca o apito, qualquer um de nós sabe que ele é uma autoridade para exercer aquela função para a qual ele foi estabelecido, para a qual as leis foram estabelecidas. Ele é o agente da lei, o agente cumpridor da lei naquele momento. E como é que essa pessoa, como é que esse funcionário que vai trabalhar no CET, ele recebe autoridade? Será que ele toma uma poção mágica um dia e fala: pá, a partir de hoje eu tenho autoridade? Ele se prepara, ele recebe uma preparação, ele recebe um uniforme, e quando ele coloca esse uniforme, ele muda completamente. Se ele está sem um uniforme, ele é uma pessoa como outra qualquer. Quando ele coloca o uniforme, lhe é investida esta autoridade que lhe permite dar ordens e fazer cumprir a lei no farol, naquele instante em que ele está à frente do farol. Da mesma forma nós.
Da mesma forma, eu e você, para assumirmos essa autoridade espiritual que já foi estabelecida pelo próprio Jesus sobre as nossas vidas, para exercermos essa autoridade na igreja, na comunidade, no mundo em que vivemos, nós temos que trocar a nossa roupagem. Nós precisamos entender e assimilar a compreensão desta autoridade. E aí, ao trocarmos esta roupagem, passaremos a exercer esta autoridade. E qual é esta roupagem que nós precisamos trocar, tal qual o CET que coloca a roupagem dele e troca de posição? Esta roupagem está estabelecida lá na carta de Efésios. Primeiro, quando Deus explica, quando Paulo, Deus ministrando através da vida de Paulo, nos explica que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa autoridade espiritual não é pra gente sair discutindo com pessoas, pra gente mostrar o nosso crachá, cara crachá. Olha, você sabe quem eu sou? Eu sou autoridade aqui nesse lugar. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Não é esse tipo de autoridade, porque se a gente for ao fundo, isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Quem precisa se impor para mostrar sua autoridade é porque essa pessoa não tem autoridade. Ela é autoritária, que são duas coisas completamente diferentes. Então, esta autoridade espiritual investida sobre as nossas vidas não é para ninguém sair dando carteirada por aí e dizendo que é autoridade para outro obedecer. Esta autoridade não é contra a carne ou sangues, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças que regem no mundo celeste, nas hostes que regem no mundo celeste. A nossa autoridade espiritual não é para a gente se degladiar com pessoas que não pensam como a gente, mas é para a gente estabelecer a vida e a vitória e o plano da salvação de Jesus neste mundo. E aí a roupagem vem nos versículos seguintes, quando ele explica assim pra gente: por isso, tomai toda a armadura de Deus. E começa a descrever o capacete da salvação, a couraça da verdade, o cinturão da justiça. Vai descrevendo detalhe por detalhe desta armadura, desta roupagem que nós precisamos, da qual nós precisamos nos vestir, nos investir, para que a autoridade espiritual seja estabelecida, para que a gente seja investido dessa autoridade espiritual. Vou repetir: para que a gente seja investido dessa autoridade espiritual estabelecida na palavra, nós precisamos nos vestir, nos transformar pelo uso, pela troca da nossa roupagem, pelo uso da armadura de Deus. E eu gosto de um outro trecho que nos explica na carta de Coríntios, o próprio Paulo, que ele diz assim, que este tesouro que nós recebemos, e esta autoridade espiritual, junto com tantos outros benefícios da salvação, da cura, das bênçãos, este tesouro que nós recebemos, ele é posto em vasos de barro, para que a glória de Deus seja manifesta. Esta autoridade espiritual, ela é investida em nós, seres humanos, de carne, falhos, errantes, com os nossos limites. E ela é investida assim nas nossas vidas, em vasos de barros que somos, exatamente para nós não ensoberbecermos e acharmos que é pela nossa força. O marronzinho, o CET, o agente do trânsito, ele não tem uma força própria dele de segurar o carro, e ele sabe que o que dá autoridade para ele é o uniforme que ele coloca, é o apito que ele usa para alertar para quem deve parar, para quem deve seguir. Da mesma forma, esta autoridade espiritual é posta sobre as nossas vidas. Nós que somos considerados vasos de barros, templos do Espírito Santo, do jeito que nós somos, no limite que nós somos, exatamente para a gente não se engrandecer e achar que é pela nossa própria força. É posta em vasos de barro para que se manifeste a glória de Deus, para que eu não venha me ensoberbecer,
mas para que eu venha sempre manifestar esta autoridade espiritual àquele e transmitir esta autoridade sempre àquele que é o único merecedor de todas as bênçãos, de toda a glória, de todo o louvor e toda adoração, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo, o Filho, o único poderoso, que na morte e na sua ressurreição conquistou as chaves do inferno e nos trouxe para vivermos em eternidade de vida, nos trouxe para a ressurreição e nos trouxe para vivermos esta autoridade. Use bem esta autoridade, faça uso desta autoridade, dentro do seu limite, dentro da sua humildade, dentro daquilo que você é e foi estabelecido para ser, mas não abra mão desta autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você é uma autoridade espiritual, você foi investido dessa autoridade espiritual. Faça bom uso dela para que o reino de Deus venha se expandir em nome de Jesus.